A paz de Deus com toda a querida Irmandade. Meu nome é Vânia, sou aqui da cidade de Indaiatuba. Eu estou gravando esse testemunho para ser contado no canal Comunhão com Deus, para somente o nome do Senhor Jesus ser eternamente louvado. Eu relatei essa obra que o Senhor tem feito na nossa vida, na vida da minha filha, na minha vida, na igreja, mas por conta dos minutos serem contados, a gente não conta, né, com detalhes o que o Senhor tem feito. Mas desde quando eu estava passando por esse processo, eu pensei que no momento certo o Senhor ia tocar no meu coração para eu estar parando uns minutos para poder gravar esse testemunho para ser contado no canal Comunhão com Deus, que muitos dos testemunhos também desse canal têm edificado muito a minha alma. E assim, o Senhor tocando no meu coração agora, eu vou contar a obra que o Senhor tem feito na nossa vida. Algum tempo atrás eu também tenho gravado outros testemunhos, né, para ser contado no canal Comunhão com Deus, no qual eu já relatei que eu não podia ser mãe, e o que o Senhor me deu dois filhos, um casal, Samuel e Sara, hoje ele com 20 e ela com 18, no qual o Senhor sempre tem usado de irmãos de ministério, de irmãos que eu nunca vi, ou de irmãos que é usado por Deus, para falar que o Senhor deu os meus filhos, não porque eu e meu esposo casamos para ter eles, e sim foi porque o Senhor deu eles para nós, que o Senhor tinha grande obra na vida deles, desde o meu ventre o Senhor tem feito promessas na vida dos dois. Há pouco tempo atrás também o Senhor tem usado de irmãos de ministério para falar a obra que o Senhor tinha para fazer na vida deles. Meu filho, mesmo os dois ainda não sendo batizados, meu filho ele é muito espiritual, ele é muito é, esforçado nas coisas de Deus, ele ajuda na aula de música, ele é instrutor, quer dizer, ele ajuda porque ainda como ele não é batizado, os irmãos falaram que só está esperando ele descer as águas do santo batismo para estar podendo levar o nome dele para ver se Deus confirma ele de instrutor, mas ele ajuda, ele limpa a igreja. E minha filha também sempre caminhou comigo no culto de jovens, sempre foi na igreja, não namorava, não era de sair, mas sempre foi bem vaidosa. E assim foi passando os tempos, e o Senhor sempre usava de irmãs para poder falar que o Senhor ia fazer uma grande obra na vida dos meus filhos, da Sara, que o Senhor ia preparar tudo para ela, que no tempo certo ela ia passar no tapete vermelho, e assim o tempo foi passando. Aí, quando foi no ano de 2019, 2020, eu fiquei desempregada. Eu trabalhava numa empresa, fiquei desempregada e fui ajudar a limpar a igreja. E numa desses términos da limpeza, as irmãs me convidou para ir fazer uma visita na casa de uma irmã enferma, que ela era acamada, e se eu queria ir com elas. Eu não conhecia elas, mas aceitei, senti de ir. E nesse dia eu estava numa aflição muito grande, mas eu não contei para ninguém também, porque eu não conhecia muitas irmãs. E terminando a oração, o dono da casa perguntou para as irmãs se as irmãs tinham algum recado para dar, tinha alguma parte de Deus para passar para as irmãs que estavam ali. E uma irmã muito espiritual, muito usada por Deus, ela falou que sim, que ela tinha um recado para dar. Ela falou: tem um recado de Deus para passar para a irmã Vânia. Ali eu levei um susto, eu estava de cabeça baixa, porque eu já estava em aflição. E aí ela pegou, veio na minha direção e falou o que Deus mandava ela me dizer, para mim, o que eu representava para Deus. E depois ela falou que Deus amava muito os meus filhos. Irmã Vânia, o Senhor ama os teus filhos, o Senhor ama os teus filhos, o Senhor manda te dizer, entrega os teus filhos nas minhas mãos, o Senhor ama o seu filho, o Senhor vai preparar tudo para o Samuel. E por diversas vezes ela repetiu, o Senhor ama muito a Sara, o Senhor vai preparar tudo para ela. Desde o enxoval, tudo o Senhor vai preparar na vida dela. O que vai acontecer na vida dela vai ser rápido, mas no tempo certo a Sara passará no tapete vermelho. Ali eu chorei muito, fui embora para casa e coloquei no meu coração que o Senhor ia preparar o casamento dela, mas ela ainda nunca tinha namorado, ela não namorava, meu esposo sempre foi rígido nessa parte com ela, queria que ela estudasse, que ela se preocupasse com os cursos, que ela, mesmo tendo 17 anos, não era para estar namorando, mas ela começou a gostar do moço, que também não é evangélico, só a mãe dele é crente, ele não é batizado, e eu falei para ele deixar eles namorar. E meu esposo, com muito custo, falou assim que ia ver, se Deus fizesse ele sentir, ele aceitaria esse namoro. Mas como eu insisti muito, ele trazia todos os dias a minha filha da escola e ficava com ela no portão de casa, até que um dia ele sentiu de conversar com ele, aceitou o namoro. Mas pouco tempo depois, não deu nem 3 meses depois, eu recebi a notícia de que minha filha estava gestante. Então eu levei um baque muito grande, porque além de eu descobrir que ela tinha perdido a pureza, ela estava gestante. Eu levei um baque, para mim foi uma facada, eu fiquei desnorteada, foi um desespero de alma. E ali passou um filme na minha cabeça de tudo que o senhor tinha me prometido, meu esposo ficou sem reação.
chamou o moço para conversar, ele disse que ia assumir, mas mesmo assim eu peguei e fiquei num desespero de alma. E naquele mesmo dia eu peguei, só me troquei, peguei minha bolsa, fui para a igreja buscar a palavra, falei para o Senhor falar comigo. Eu fui caminhando, era um pouco longe a igreja, mas eu, não, eu quis ir caminhando, fui conversando com o Senhor. Cheguei na igreja, era irmão de fora. E ali o Senhor usou quase no final da palavra aquele irmão e falava: entrou uma pessoa que hoje só Deus sabe como você entrou e fez os gestos, quase das mesmas vezes que o Senhor falou das outras vezes, quando eu ia para a igreja muito desesperada. E o Senhor falou assim: hoje os teus ouvidos ouviu o que não queria ouvir. Mas você vai continuar servindo a Deus, mesmo Deus tendo mudado os planos na sua vida? E aí eu entendi que tudo que o Senhor tem me prometido, que o Senhor ia fazer com a minha filha, que o Senhor ia fazer com ela, o Senhor tinha mudado os planos e só Deus sabe o porquê, porque Deus trabalha em caminhos tortuosos. Assim eu meio que entendi, eu aceitei, eu até gravei a palavra. Eu sei que é errado gravar, mas eu gravei para mim mesma, para mim entender o que Deus falava, porque eu estava tão desnorteada que eu tinha medo de não entender a palavra, mas o Senhor me deu entendimento ali na hora, porque o Senhor repetia que mesmo você mesmo Deus tendo mudado os planos na sua vida, você vai continuar me servindo? E eu peguei, chorei, balancei a cabeça e falei que sim. Vim embora para casa, contei pro meu esposo, quis mostrar para ele a palavra que eu tinha gravado, mas ele não quis ouvir. Ele estava muito magoado, angustiado, falou que ela tinha esfaqueado ele pelas costas, que não era isso que ele tinha imaginado para ela, por que que isso veio acontecer e nada entrava na cabeça dele. Até que foi passando os dias e eu lembrei do que a irmã, porque nisso já se passou coisa de meses, muitos meses, e aí eu lembrei do recado que mais ou menos uns 5 meses antes de tudo isso acontecer, a irmã tinha dado para mim que no tempo certo a Sara passaria no tapete vermelho e que as coisas na vida da Sara ia ser rápido, que o Senhor ia preparar tudo para ela, desde o enxoval, tudo o Senhor ia preparar. E ali eu entendi, eu falei, Sérgio, eu entendi que Deus ia preparar o casamento dela, mas não, na palavra o Senhor falou que se eu serviria a Deus, mesmo Deus tendo mudado os planos na minha vida, que é os planos que o Senhor fez na nossa vida, prometendo coisas da Sara. Mas assim o Senhor quis mudar. E o Senhor falou na boca da irmã essas coisas. E ele chorou muito, mas mesmo assim do coração dele estava duro. E quando eu fui na minha tia, uma mulher muito espiritual, desci, contei para ela, relatei o que estava acontecendo. Ela levou um susto, mas ela já olhou para mim chorando e falou que ela já amava essa criança antes dela nascer, que Deus tinha uma obra na vida dela, que era para me tratar a Sara com amor. Se nós tratava ela com amor, era para nós tratar ela mais ainda com amor, que se nós tratava ela com carinho, para nós tratar mais, amar ela, conversar com ela, porque se ela fizesse alguma coisa, nós ia se arrepender amargamente. E de tanto eu ficar impressionando a minha filha, um dia ela falou para mim, mãe, eu vou tirar minha vida porque eu não tô aguentando mais. Ali eu lembrei daquilo, eu levei um choque muito grande. A minha tia me deu muitos conselhos espiritual que entrou dentro da raiz do meu coração. Cheguei em casa, contei pro meu esposo, ele chorou muito ali, ele começou a mudar já com a minha filha, porque ele não conversava mais com ela, ele conversava pouco, ele falava, Sara, não sei quando eu vou começar a ter amor de novo, eu não sei, o meu coração tá frio, tá gelado, não sinto mais nada. E ali ele abraçou ela e começou a mudar o jeito dela, porque eles sempre foram muito apegados, muito amigos, muito amigos. Meu esposo sempre foi um grande pai para os meus filhos e eles tinham uma intimidade muito grande. Então, ver que tudo aquilo tinha mudado, que era de uma forma que a gente esperava que era totalmente diferente e vir a acontecer, foi um soco no estômago e muitas perguntas para o Senhor, mas a gente tem que entender que os propósitos de Deus são uns e dos seres humanos é outro. Que nós não temos que se comparar às vontades de Deus, que os desejos de Deus e o que Ele tem na nossa vida é perfeito e é diferente. O ser humano não tem que ficar perguntando o porquê, questionando. Tem que pedir para o Senhor discernimento para entender a vontade de Deus. E assim o tempo foi passando, e assim a barriguinha dela foi crescendo, foi crescendo. E mesmo assim eu percebia que o meu esposo, por mais que ele fazia que estava tudo bem, que ele tratava ela com amor, que ele começou a tratar com amor, ele começou a comprar as coisas para nenê, comprou o carrinho, comprou o guarda-roupa, comprou roupas e começou a comprar um monte de roupinha. Eu sentia que alguma coisa de errado tinha e ele escondia para nunca minha filha perceber que tinha uma tristeza dentro dele.
Mas assim o tempo foi passando e minhas primas falaram pra gente fazer um chá de fralda para beber. E eu falei que eu não ia fazer, mas no fim eu e minha filha resolvemos fazer esse chá de fralda. Aí minha prima faz chá de fralda, né, para ela ganhar as coisas. Eu falei, porque ainda a gente não tem nada dessas de roupas, não tem nada, fralda, não tem nenhum pacote. E assim minha filha fez uma lista de 50 convidados. E ela que resolveu tudo, ela fez as listas, convidou as pessoas que ela queria. E muitas pessoas falaram: nossa, no meu chá de fralda veio 12 pessoas. Ah, no meu só veio minhas cunhadas e minhas irmãs. Ah, no meu não veio ninguém. No fim, a gente comeu tudo porque não veio ninguém. Aí eu peguei e falei para minha filha: eu falei, Sara, se vier umas 12 pessoas, filha, não importa, não fica triste, não. Vai vir só os que Deus preparar. Ela, não, mãe, eu tô em paz. Se vier, veio aqueles que tá com vontade de vir, né? Assim a gente distribuiu todos os convites por celular mesmo. E foi chegado o dia da festinha. E uma semana antes, a minha filha falou pra mim, mãe, eu tô com vontade de fazer um bolo grande, um meu bolo, o bolo da Helena, porque a minha netinha, o nome dela é Helena. E ela falou que ela tinha vontade de fazer um bolo, ninho com morango ou ninho com abacaxi. Aí eu falei, não, filha, não precisa. Cada um vai trazer um prato, já vai cada um trazer um bolo. Ela, não, mãe, mas eu queria o bolo meu, o bolo da Helena, um bolo grande, enfeitado. Aí eu peguei e falei, filha, eu não vou ter condição, porque se for vir de 40 a 50 pessoas, eu já vi os preços, vai ficar uns 350 reais. E eu não vou ter condição. Com esse dinheiro dá pra gente comprar bastante coisa pra neném. Mas cada uma vai trazer um bolo, vai trazer salgado e fica em paz. Daí eu vi que ela derramou umas lágrimas e falou: Não, mãe, tá bom. Ela falou: Eu não sou nem digna de ficar pedindo nada. Eu, Sara, não fala isso, filha. Para com isso, que Deus já tem mostrado que te ama muito. Olha o que sai da sua boca. Mas ela falou sem querer, não foi por maldade, mas ela colocava na mente dela que ela não tinha merecimento de nada. Mas faltando quase uma semana para o chá de fralda, eu recebi uma mensagem de uma amiga minha de Campinas e ela falou assim: Vânia, paz de Deus, amém. Ela falou: Você sabe que a gente, quando tem criança pequena, a gente não dorme direito. Eu estava aqui de madrugada dando mamar e você veio na minha mente, veio você na minha mente. E eu falei, Senhor, por quê? E aí eu vou perguntar para você, quantas pessoas você convidou para ir no chá de fralda da Sara? Eu falei, olha, a Sara que fez a lista. Ela chamou mais ou menos de 40 a 50 pessoas. Ela falou, sim, porque eu vou fazer um bolo para você, vou mandar minha irmã fazer um bolo confeitado de ninho com morango, um bolo grande para você. E assim eu comecei a chorar e eu contei para ela, chorando, contei tudo que tinha acontecido. Daí ela começou a chorar também em áudio, falando que era Deus na minha vida e Deus na vida dela, porque ela sentiu, ela não sabe como, mas ela sentiu Deus falando para ela que ela tinha que fazer um bolo, que ela tinha que pedir para a irmã dela fazer um bolo confeitado, enfeitado para nós, para minha filha, para o chá de fralda dela, e que era ninho com morango. Assim, eu cheguei em casa, contei para Sara. Não, mandei áudio para ela que eu tava fazendo um bico na minha prima. Ela falou que ficou sem reação e ela entendeu que Deus amava ela mesmo, que Deus trabalhava nos mínimos detalhes. E ela falando para mim, mãe, você compra pelo menos um pentinho com escovinha para neném? Eu falei, compro, filha. Lógico que eu vou comprar. Por enquanto, a gente não tem nada ainda, porque só vai ter. A gente só vai fazer o chá de fralda, mas chegou o dia, né? Deus preparou os materiais para fazer o enfeite, Deus preparou o bolo, Deus preparou e foi chegando gente, foi chegando. Eu só sei que chegou praticamente todo mundo que a gente convidou. A gente achava que havia umas 12 pessoas, veio praticamente quase 50 pessoas, veio gente que não foi convidado e ali não se formou só um chá de fralda, como um chá de bebê. Porque minha filha ganhou tudo, 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 tudo que um bebê poderia ter e até muito mais. Ela ganhou 5 cobertores, tudo novo. Ela ganhou fraldas que até agora o guarda-roupa tá cheio, nós ainda nem chegou a usar. Ela ganhou maletas e maletas de lenço umedecido, ganhou fraldas, ganhou kits de sabonete, ganhou kits de mamãe e bebê, ganhou lençol, ganhou toalha bordada, ganhou roupas e mais roupas, ganhou uma madeira, até o pentinho com a escova que ela falou para mim se eu compraria, ela ganhou tudo, tudo o kit que um bebê pode levar para maternidade, que eu nem ia comprar. Deus preparou o kit para levar para maternidade, do álcool 70%, do cotonete,
tudo que nem eu imaginava, que já fazia muitos anos que eu tive minha filha, na época, o quê? 17 anos atrás, e muitas das coisas eu não tive luxo, eu não tive nada. Foi poucas coisas que eu tive do que Deus preparou, Deus não deixou faltar nada, mas o que Deus preparou para minha neta foi assim uma coisa inacreditável. Quem via falava que o que ela ganhou não tinha tantas pessoas para ter dado tantas coisas, porque é como se Deus tivesse multiplicado. Ganhou banheira, ganhou tudo e nós não compramos nada, a não ser as roupinhas que o meu esposo tinha comprado. 5 macacãozinhos e comprou umas roupinhas, o resto ela ganhou tudo. E aí eu lembrei que Deus falou que ia preparar tudo para Sara. E voltando um pouco atrás, quando a minha filha engravidou, que a gente começou a aceitar, nós queríamos menino. E meu esposo falou assim: não vai ser menino, vai ser uma menina. Vai ser uma menina. Aí a gente colocou na cabeça, eu, o namorado da minha filha, a gente colocou que ia ser um menino, colocou na cabeça que ia ser um menino e que ia se chamar Miguel. E assim, o meu esposo falou: não, não vai ser menino, vai ser uma menina, porque Deus já falou para mim que vai ser uma menina. E ali eu não dei muita importância, ali eu coloquei na minha mente que ia ser menino. Aí, quando ela foi fazer o ultrassom, nós não conseguimos ver o primeiro. No segundo, deu um pouquinho assim de que poderia ser uma menina. Ali eu já fiquei meia. Mas nem coloquei na minha cabeça, eu falei, não, vai ser menino. E só que daí meu esposo chegou em casa e falou: Vânia, fui na casa da irmã, não vou citar o nome dela, porque muitos daqui da onde eu moro acaba assistindo os testemunhos e também assistem o canal Comunhão com Deus para não idolatrar a irmã, porque é para o nome de Deus ser eternamente louvado e glorificado. Então, essa irmã muito usada por Deus, que foi a que deu o recado para mim na oração, ela falou para o meu esposo que Deus deu uma revelação para ela e que Deus falava que não era um menino. Falou assim: não vai ser um menino que Deus vai dar para Sara, Deus vai dar para ela uma menina. Porque eu sonhei que eu entrava na sua casa e eu vi um grande resplendor rosa. Essa menina vai vir para um mistério, irmão Sérgio. Essa menina vai vir para um mistério. Deus tem uma obra através dessa menina. Essa menina não vai vir por acaso. Deus tem uma grande obra na vida dela. Ela vai vir para um mistério e vai ser uma menina, porque a Sara recebia tudo de uma vez, as coisas era tudo rosa. Ali ele contou para mim, eu também não liguei, eu estava fechada a minha mente que ia ser um menino. E assim fomos fazer o terceiro ultrassom e deu 90%. Ele falou, não dou 99%, mas praticamente é 99% sim, de que é uma menina. Aí estávamos vindo embora, passei para falar com ela e falei: irmã, relata para mim o sonho, conta da sua boca para mim, porque é uma menina dela me contou que ela entrava dentro de casa e ela viu um grande resplendor rosa e que era tudo rosa que Deus estava preparando e que ia ser uma menina. E ali eu peguei e falei para ela que era uma menina mesmo, e ela olhou para nós e falou assim: "Olha, Deus está dando uma menina por causa do irmão Sérgio, porque tem um buraco muito grande no coração dele. Ele se sentiu traído, apunhalado pelas costas, mas quando ele vê essa criança, a primeira vez que ele olhar para ela, toda aquela tristeza, aquele buraco vai sair, vai ser trocado pelo olhar daquela criança. Assim chegamos em casa, eu relatei para ele chorou e ele se emocionou muito, foi passando o tempo, fizemos o chá de fralda, realmente aconteceu do jeito que Deus revelou para a irmã, que que ela recebia tudo de uma vez. Na realidade, quando ela contou para mim que eu estava lá, voltando um pouco atrás também, a primeira vez que Deus usou dela para falar comigo que Deus ia preparar tudo para Sara, desde o enxoval, que tudo Deus ia preparar, que eu pensei que era o casamento, mas era o enxoval do bebê, realmente tudo que Deus prometeu, o Senhor veio mostrando, porque nada que a gente passa, eu já relatei nos outros testemunhos, tudo que a gente passa, Deus não deixa a gente passar sem saber. Deus relata tudo, mesmo que seja em parábolas, mas depois a gente vai passando e Deus vai mostrando para nós lá na frente. A gente passa uma coisa lá na frente e Deus mostra o que o Senhor já tinha avisado nós. E assim a gente entendeu que Deus tinha preparado tudo de uma vez, que era o enxoval, porque foi coisas absurdas do que Deus preparou. Deus preparou completo. Passando 4 dias depois, a minha filha começou com muita dor, dor nas costas, umas dores. E aí eu achava que era por conta do peso da barriga, porque ela já estava com 6 meses e meio.
E aí ela já começou com febre de 40 graus, aí tudo começou a mudar, uma gestação que estava vindo super bem, ela estudava, ela terminou os estudos dela, ela estava fazendo FIEC, ela terminou a FIEC e foi terminando, fez a formatura da FIEC, e foi quando ela falou para mim que ela estava com dor. Eu falei que era por conta da barriga que já estava grande, muitas coisas que ela estava fazendo ao mesmo tempo. Só que começou a febre de 40 graus. Levei para o hospital, aí deu um remédio, falou que se não melhorasse era para voltar de novo. No outro dia, ela queimando de febre. Quando eu levei, o médico pediu para repetir o exame de urina e descobriu que ela estava com uma infecção de urina que já tinha ido para os rins. Assim, já mandaram ela ser internada na hora, dali mesmo. A gente já ficou internada. Meu esposo veio ficar com ela para me buscar umas coisas para ficar. Ela ficou 4 dias internada. Assim passamos no médico. Ele falou que a gestação dela era de risco, que ela não poderia mais estar frequentando a escola, que era para ela ficar em casa, que ele ia dar uma carta para ela e não era para ela fazer nada. Mas mesmo assim, eu ia trabalhar, que nessa época eu estava fazendo um bico na minha prima, e aí ela dava uma limpadinha, fazia uma coisa, outra, e ela acabava saindo comigo. E passou mais ou menos umas 2 semanas depois, ela não fez o que o médico tinha pedido completamente, que ela falava, mãe, eu preciso fazer as coisas. Eu não sei se na mente dela ela achava que ela tinha que fazer, mesmo meu esposo nunca cobrar. Nisso já estava tudo bem, mas foi pela vontade de Deus mesmo, foi pelo que tinha que acontecer. Ela com 33 semanas, ela acordou, nós estávamos em casa cedo no domingo, era 7 horas da manhã. Entre 6h30 e 7 horas, ela falou que a bolsa dela estourou. Ela, mãe, pai, minha bolsa estourou, estava perdendo muito líquido. Chegamos no hospital, foram examinar ela e os médicos constataram que realmente a bolsa dela tinha rompido e já colocaram para internar. Deixei meu esposo com ela, vim em casa para pegar as coisas da neném, para pegar as coisas nossas para a gente ficar internada, sem saber o que ia acontecer, mas aí que começou a nossa grande luta. Ela, com 33 semanas, foi internada, perdendo líquido, e fomos ficando um dia, fomos ficando dois, fomos ficando três, e eu num desespero, e os médicos falando que ia segurar essa bebê até completar 37 semanas. E eu falava, meu Deus, 37 semanas é muitas semanas, e minha filha, mas eu não sinto que vai nascer com 37 semanas, eu sinto que vai estar para nascer. Faz a cesárea, e mesmo sendo convênio, os médicos que falou que estava fazendo o procedimento como se fosse o procedimento dos Estados Unidos e que não ia fazer o parto dela agora, que ia segurar. E que segurando até 37 semanas, eles iam estar fazendo a cesárea nela, ou se ela quisesse o normal, ia fazer o normal, mas ela não tinha nada de dor, ela não sentia nada, só perdendo o líquido e em dois dias fazendo exame de sangue para ver se não pegava infecção, em dois dias fazendo ultrassom para ver se não estava perdendo líquido, e assim foi passando, e nós lutando para fazer a cesárea, e eles falavam que não ia fazer, e teve muita imprudência médica. No meio de tudo isso, eu briguei, eu enfrentei médicos, enfrentei um chefe dos médicos, eu enfrentei enfermeiras. O inimigo usou de uma enfermeira para nos afligir lá dentro, para tirar nossa paz. A minha filha ficou com muito medo dela, com muito medo dessa enfermeira. Ela entrava dentro do quarto, a gente sentia coisa estranha. E um dia ela pegou e falou para nós: vocês são crente? Aí eu falei: somos. Ela: eu tô vendo véu aqui. Eu também sou. Aí eu falei: paz Deus, amém. Mas eu percebi que eu não senti coisa boa naquela moça. E minha filha também não sentiu coisa boa com ela. E minha filha não é de desconfiar de ninguém. Tudo a minha filha fala: não, mãe, fique em paz. Em todos os 22 dias no total que a gente ficou internada no hospital, minha filha nunca levantou a voz, nunca mostrou nervoso, sempre em paz, sempre ela chorava, mas falava: mãe, tem gente que passa coisas piores do que eu não tô com câncer, eu não tá caindo meu cabelo, mãe, eu sei que eu vou embora daqui, eu não posso reclamar, Deus sabe de todas as coisas, e ali, irmandade. Eu, em vez de ensinar minha filha que me ensinou com a prudência, com a paciência, mas eu sempre fiquei muito nervosa ali dentro, porque eu vi o que estava acontecendo com a minha filha e eles não faziam nada, não faziam nada para poder ajudar.
parecia que eles estavam cegos, e ao mesmo tempo eu penso, mas foi permissão de Deus, porque Deus ele dá ordem, o inimigo luta de um lado, Deus do outro, mas quando Deus fala chega, chega, Deus dá ordem, o inimigo tem que obedecer. Mas antes de Deus dar ordem, nós sofremos por 14 dias. E minha filha falando que estava com dor, e os médicos falando que ela estava com dor de contração, de início de contração, preparação para ter o trabalho de parto. E minha filha falava assim, não, mas eu tô sentindo que não é dor de treinamento de parto, eu tô com dor, a dor é muito forte. Chamei o médico 6 horas da tarde, falei para as enfermeiras chamar os médicos. Quando deu meia-noite e pouca, de tanta insistência, ele veio arrogante e falou o que que a minha filha queria. Ela falou que estava com dor, mas não era uma dor normal. E ali eu explicando para ele, ele falou que eu era leiga. Você é leiga. Você quer vir explicar para um médico? Eu falei, eu posso ser leiga, mas eu sei muito bem o que eu estou falando. E expliquei para ele, relatei o acontecido, porque ele falava assim que eu falei, o senhor dá um remédio para minha filha na veia, porque se for dor de contração de parto, esse remédio não vai amenizar. E se for outra coisa, o remédio vai amenizar a dor, para saber se é dor de parto ou não. Eu falei, eu posso ser leiga, mas a gente aprende as coisas também na prática, não na teoria. Eu sou mãe, eu sei das coisas, já fui para o hospital, eu já sei como funciona. E ele me tratou com arrogância, com ignorância, e falou que ele não ia dar remédio nenhum. Ali ele virou as costas e minha filha continuou com dor. Quando os médicos veio pela manhã, examinou, e assim ela passou mais um dia à noite, vieram perguntar por que que ela não tinha feito um exame de sangue. E eu falei, não sei, era para ela ter feito hoje e não foi feito, não. Aí eu falei, então faça esse exame de sangue agora nela, por favor, porque quando for de madrugada eles passam, pegam o sangue dela e já leva para fazer o exame. Dá assim, Deus tocou no coração daquela enfermeira da madrugada, ela veio, tirou o sangue da minha filha, mas quando deu cedinho, bem cedo, nas primeiras visitas, assim que trocou os plantão, a médica já veio e já falou para nós: olha, a infecção piorou, então significava que a minha filha já estava com infecção e eles estavam escondendo para segurar a neném, sabendo que quando ela fez os últimos ultrassom, falaram que ela já tinha perdido praticamente todo o líquido do útero dela e que ela estava arriscada, pegou a infecção, mas ainda não tinha nada de errado, que ela podia esperar que ia dar tudo certo, e ficavam colocando soro para entrar na minha filha para poder ir hidratando a bebê e a minha filha através do soro fisiológico na veia. E foi passando muito tempo. E aí foi quando as médicas, as duas, veio e falou: olha, a infecção piorou, a gente vai parar a sua gestação agora, a gente vai induzir o trabalho de parto. Eu assustei, nós não estávamos esperando por isso. E eu falei, mas como assim? Se vocês falaram que a infecção piorou, então a minha filha já estava com infecção. Ela não estava com infecção. Agora tá e piorou, pegou conta, pegou tudo. Eu falei, então, pelo amor de Deus, faz uma cesárea na minha filha. E elas falaram que não ia fazer cesárea. Não, a gente não vai fazer cesárea. A gente vai induzir o trabalho de parto, porque se for fazer uma cesárea, vai pegar os órgãos dela e é perigoso, vai ter que tirar o rim, vai ter que tirar tudo e a gente vai induzir. Pegaram a minha filha, já mandaram as papeladas, mandaram eu pegar as minhas coisas do quarto e já passar para outro lugar. E eu cheguei lá com a minha filha e eles já prepararam ela e me deixou eu, como a minha filha estava com 17 anos, então eu tinha que acompanhar ela em tudo. Assim eu acompanhei minha filha para aquele quarto. No outros quartos era onde as mulheres entravam em trabalho de parto e eu escutando aquelas moças gritar e minha filha sofrendo, induzir o trabalho de um parto é quando a mulher ela não está sentindo a dor e eles colocam aqueles comprimidinho dentro da parte íntima, desculpa a palavra, da gestante para poder dilatar e o dilatamento causar dor. Assim eles fizeram com a minha filha, mesmo eu falando, já fazia 14 dias que ela estava internada, ela tem anemia falciforme, ela já está fraca, não faz isso com a minha filha. E eles induziram o trabalho de parto e minha filha de manhãzinha até à tarde ela começou o sofrimento, ela começou o sofrimento e ela já estava fraca
E ela com dor, ela grudava na fronha e falava: mãe, eu não posso gritar, mãe, eles vão me maltratar. Eu não, filha, não vai, pode gritar. Ela não vou, mãe, gritar. E eu vou pedir para Deus me ajudar, mas eu percebi que ela foi perdendo as forças dela e eu falava: filha, come alguma coisa. Ela: mãe, eu não quero comer. E assim foi passando o tempo, já foi chegando de noite e os médicos vieram examinar ela e falou que o parto dela ia ser tranquilo porque a barriga dela já estava preparada, já estava lisa, e isso significava que logo ela ia dilatar, que ela já estava preparada para ter o parto normal, assim nós ficamos felizes. E eu vendo que tinha alguma coisa de errado, eu peguei o meu termômetro que eu carreguei comigo, as minhas coisas, fui medir, ela estava com febre. E os médicos veio, começou a dar pico de remédio para ela para combater a infecção. E ela ficou naquelas bolas lá no banheiro, mas eu vi que ela já estava esmorecendo. E eu desesperada, só eu e ela dentro daquele quarto, já tinha ido embora os médicos de manhã, já tinha trocado o plantão. A outra médica, que ela não gostava de fazer cesárea, ela estava lá, mas aí ela trocou o plantão e falou que ia dar tudo certo, que logo ela ia ter o bebê. Mas eu percebi que tinha algo errado. Eu percebi que minha filha foi perdendo as forças. Ela deitou, eu peguei, troquei ela. E eles começaram a fazer diversos exames de toque nela, testes de toque. Só que eles falavam que ia dar tudo certo. E eu peguei no meu desespero. Eu vi que ela estava com febre, ela estava muito branca, muito branca. E aí a médica, a enfermeira veio medir a pressão dela e estava baixa. Mas elas não falavam nada, porque elas falavam que era tudo por ordem médica. E aí, quando deu por volta de umas 9 horas da noite, o Senhor tocou no meu coração, coloca o hino 457. Aí eu comecei a cantar bem alto o hino 457, Comigo Está Jesus. E quando eu olhei no relógio, era 9h20, eu falei, meu esposo deve estar saindo do culto agora, pedi para ele buscar a palavra. E ele não tinha visto a mensagem de que era para ir buscar a palavra, mas quando eu vi a mensagem dele depois, ele pegou, mandou um áudio para mim e falou que era para eu ficar em paz, que ele estava na igreja e que Deus estava com nós, Deus estava com a gente, que Deus ia ser conosco, que tocou o último hino e quando estava tocando esse hino, Deus mandou ele falar para nós ficar em paz, que ele estava com a gente e que o hino era 457. Ali eu mandei e reenviei para ele de novo, eu falei que Deus tinha falado para mim colocar esse hino e cantar. E ali eu peguei, fiquei na comunhão, peguei e fui pegar uma água no bebedouro logo para fora do quarto e eu saí chorando, uma aflição de alma que estava me tomando, eu não sabia te conseguir tirar essa aflição. E comecei a pedir oração e ali eu fiquei sabendo que tinha muita irmandade orando, muita irmandade. Uma irmandade começou a passar para outra, todo mundo começou a orar, foi pedindo oração na igreja enquanto a minha filha estava internada. E naquele dia, daquele sábado, eu fiquei sabendo que muitas pessoas estavam pedindo oração por nós, muitas pessoas, e ali foi passando, um foi passando por outros irmãos do ministério, muita irmandade foram pedindo oração para nós, até para o Mato Grosso, Minas, e foi fazendo uma corrente de oração e me falaram que estava tanta irmandade orando por nós que nós nem imaginava o quanto de irmãos que estavam orando por nós, estavam preocupados com a Sara e clamando por ela. Ali eu num grande desespero, porque eu sei que a infecção tinha tomado conta dela, e eu sei, eu ainda como eu falei para o médico, que para eles ela era só uma Sara, ela era só uma paciente, mas que para mim ela era minha filha. E eu sabia que não estava certo o que eles estavam fazendo, mas depois, quando eu fui no bebedouro pegar água chorando, a enfermeira veio, uma outra enfermeira que eu nunca tinha visto, e falou para mim: o que está acontecendo? Eu relatei a ela, contei tudo que eu já tinha falado para todos os médicos, e aí nisso eu tinha visto um médico lá que eu nunca tinha visto. Um médico que, para falar a verdade, eu não julguei ele, mas eu olhei, eu nem me importei com ele, porque eu já tinha falado com tantos médicos e eles tinham todos virado as costas para mim, falando que ia ficar tudo bem, que ia ficar tudo bem. Para mim, ele era só mais um médico. Eu olhei para ele, olhando para ele, ele parecia ser uma pessoa tão simples. Ele não tinha característica de médico, mas não menosprezei jamais. Eu só estava tão esgotada, 14 dias ali com a minha filha, sem dormir, eu não fui embora para casa. Eu só um dos 14 dias que até aquele momento, 14 dias que eu tinha ficado ali, um dia, uma noite, num sábado, eu deixei a minha filha lá com o namorado dela e fui para aqui onde eu moro, congreguei, escutei a palavra, mas Deus não mandou nada nesse sentido para mim, mas foi um culto maravilhoso, glorioso.
Ou se Deus falou, eu acho que eu não estava na comunhão, a aflição era muito grande, vim embora para casa no dia seguinte, já voltei para o hospital. Tirando esse dia, eu fiquei os 14 dias com a minha filha lá, então a gente já não dormia, porque o hospital é assim, é o dia inteiro entrando médicos, enfermeiros, gente da limpeza, gente levando comida, então a gente não descansa. Eles entram sem pedir licença, ali nós não conseguia mais dormir. Então eu já estava esgotada e quando eu olhei aquele médico, a enfermeira falou: "Conversa com aquele médico, conta para ele". Eu falei: "Não, não vou contar. Ninguém vai me ajudar. Eu já contei para todos os médicos, ninguém me ajudou". Ela falou: "Conta para ele, conta para ele". Aí eu peguei, virei as costas, fui para falar com ele. Na hora que eu olhei, ele estava vindo na minha direção. Ali eu desesperada, eu comecei a relatar tudo acontecido, desde os 14 dias que a minha filha estava internada, que eles ficaram segurando o bebê, que eles falaram que ia tentar o procedimento dos Estados Unidos. Ali eu falei em 5 minutos tudo o que tinha acontecido. Eu disparei e ele olhando para mim com aquele olhar singelo, porque os médicos não acreditam em Deus. Lá os médicos eles falam que Deus não existe, que o Deus é quem faz as coisas, é os enfermeiros que são Deus, é os médicos que quem achou a veia do paciente foi Deus ou foi vocês? Então lá os médicos não acreditam em Deus. E eu olhei, eu falei, meu Deus, é só mais um médico, mas não. Naquele momento, na hora que eu olhei para aquele homem, eu vi diferença nele, eu vi o olhar dele diferente de todos os olhares de todos os médicos. E ele olhou para mim com um olhar calmo, sereno, escutou tudo que eu tinha para falar, ele deixou eu falar, e eu falando, chorando e falando com pressa, uma adrenalina, mas mesmo assim, parecia que para ele estava tudo em câmera lenta e ele conseguiu absorver tudo que eu falei. E eu relatei para não tomar muito para o testemunho não ficar longo, os 14 dias de tudo que aconteceu, eu relatei com esse médico. Ele olhou para mim e falou assim: "A Sara quer cesárea?" Eu falei: "Quer, doutor." Ela pediu para as médicas hoje de manhã que ela queria fazer cesárea. As médicas falou que não ia fazer cesárea nela, porque se fizesse, o corpo dela ia tomar todo por infecção e ela ia ter que tirar rim, útero, ovário, ia ter que tirar tudo que a infecção ia pegar ela. Daí ele falou: "Não, ela já tá tomando muito antibiótico. Todo, todo Toda cesárea, todo procedimento cirúrgico que vai fazer tem o seu risco, mas ela tá com bastante antibiótico no corpo. Não, vamos lá conversar com a Sara. Falou, deixa eu pegar o relatório dela. Olhou o relatório dela, ainda eu falei, doutor, eu tirei a febre dela, doutor. Ela tá com febre. Minha filha tem anemia falciforme, ela tá pálida, a pressão dela tá baixa. Eu até achei que ele ia chamar minha atenção. Quem era eu para eu estar tirando a febre da minha filha? Mas ele pegou, saiu, virou as costas, voltou com o termômetro, mediu a febre e falou: não, ela realmente está com febre. Olhou no relógio e falou: não, a Sara não vai aguentar até amanhã. Antes de que coisa pior aconteça, vamos fazer a cesárea da Sara. E nisso veio uma enfermeira que, quando ela ficou internada, a primeira vez com infecção de urina, eu falei, Senhor, mostra que o Senhor está na nossa vida, mostra que o Senhor está na nossa vida. O Senhor às vezes manda um passarinho para falar com a gente, usa de um passarinho para chegar no quarto, manda um passarinho para me saber que o Senhor está com nós. E ainda eu percebi, voltando um pouco atrás, da primeira vez que ela ficou internada, para os irmãos entender a questão dessa enfermeira. E eu falei, aí eu comecei a chorar desesperada de madrugada. Falei, ah, Senhor, o Senhor não mandou nenhum passarinho, Senhor. Então, pro Senhor, mostra para mim que o Senhor está na nossa vida. Manda alguém entrar aqui dentro desse quarto e falar qualquer coisa para mim entender como sinal que o Senhor está com nós. Aí nisso, no outro dia, passou o dia inteiro. À noite eu fui tomar meu banho. E aí eu peguei, saí do quarto, do banheiro, a minha filha falou assim para mim, mãe, entrou uma enfermeira aqui com uma pasta na mão e ela olhou para mim e falou, você é crente? Eu falei, sou. Ela falou, tô vendo um véuzinho aqui, você é nossa irmãzinha? Ela falou, sou. Ela, mãe, ela começou a dar carinho na minha barriga, nisso a minha filha estava gestante, da primeira vez que ficou internada, 4 dias com a infecção de urina. Disse que ela abraçou, apalpou a barriga da minha filha e amaciou e deu muito carinho e olhou para minha filha e falou assim: "A paz de Deus". A minha filha falou: "Amém". Aí ela conversou com a minha filha, acalmou ela, falou palavras maravilhosas e foi embora. E Deus não permitiu de eu ver essa enfermeira. E aí na hora eu lembrei, Deus falou para mim: "Tá aí o sinal que você pediu para mim". Eu comecei a chorar, eu levei um choque, contei para minha filha, ali nós se emocionou, nós chorou, e aí foi que nós fomos embora para casa e depois de 2 semanas estourou a bolsa da minha filha, a gente veio passar por esse processo até chegar nesse determinado momento. Quando esse médico veio,
e falou para nós que ele ia fazer a cesárea. Ele falou assim que a minha filha não ia aguentar até o dia seguinte, que ele ia fazer a cesárea da Sara. Falou, Sara, você quer a cesárea? Ele falou, quero. Já colocou um pico de remédio, de pico de adrenalina de remédio no, na veia dela, já colocou outro remédio para parar a dor que ela estava sentindo. Aí ele examinou ela de novo e falou: não, ela ainda está com 5 centímetros, já era para ela já estar se preparando para ganhar o bebê, ela não vai aguentar. E eu falei: tá vendo, doutor? Tudo que eu falei, doutor, eu falei, mas ninguém me deu ouvido. Ele: não, agora vai ser tudo diferente. Aí eu falei: é, doutor, tem muita gente orando, tem muita gente orando, Deus abençoe. Ele falou assim: é. Você não imagina o poder da oração. E nisso ele falou: vou chamar minha equipe médica. Na hora que ele falou: vou chamar minha equipe médica, que eu virei para o lado, entrou uma moça que eu olhei para ela, parecia um anjo entrando dentro daquele quarto. Ela olhou bem para minha filha e falou: a paz de Deus. E minha filha: amém. Mãe, é ela, mãe, é ela que outro dia foi no quarto e apalpou minha barriga e falou comigo, me saudou com a paz de Deus. Ali eu comecei a chorar, contei para ela o sinal que eu tinha pedido para Deus e ela com aquela voz suave e meiga falou: vai dar tudo certo. E o médico olhou no relógio e falou: nossa, agora é difícil para reunir a equipe médica, mas eu vou reunir. Ali foi chegando aqueles médicos, tudo com cara de sono. E os médicos, quando falava assim, quando a gente falava que a gente queria que fizesse o parto da minha filha, o parto cesárea, eles falavam assim: não, vocês têm que esperar até 37 semanas. Se fizer antes, essa criança pode vir nascer e vir a óbito, ou vai nascer e vai ficar na UTI. A gente vai esperar até 37 semanas. E a Sara falava para mim: mãe, eu não sinto que vai nascer com 37 semanas, mãe. Eu sinto que vai nascer com 35 semanas. Essa semana minha filha vai nascer, porque Deus falou que essa semana minha filha vai nascer. Eu tô sentindo. E assim, quando deu 35 semanas e 4 dias, foi que a minha filha estava com a infecção fortíssima e é onde ocorreu esse ocorrido. E esse médico reuniu aquela equipe médica, foram conversando, conversaram entre eles no particular, não deixaram eu entrar na sala. Depois que eles prepararam a minha filha, falou: a senhora vai assistir o parto dela? Eu falei: vou. Ali eles mandaram eu entrar. Em questão de 10 minutos depois, a minha neta nasceu, mas eles pediram para mim tirar foto, não tinha condições de tirar foto. E a equipe médica tirou a foto, ela nascendo, aquele chorinho dela, mas já a enfermeira-chefe pediátrica já saiu com a minha neta correndo pro outro lugar e eu sem conseguir raciocinar do lado da minha filha, aqueles médicos fuscando, conversando baixinho, mas nisso era conversando, falando que a minha filha estava com febre, que ela ficou 14 dias internada e começaram a conversar entre eles, eu desesperada, só falando: Senhor, não deixa acontecer nada com a minha filha, não deixa, não deixa. E eu conversando com o Senhor, e aí eu só escutei as enfermeiras falando: vó, a sua neta nasceu, olha, e eu fiquei abobaiada até eu conseguir enxergar a minha neta. Eles só apontaram ela para mim, falaram se eu queria tirar, fotografar, não tinha forças, eles mesmos tiraram fotos para mim e depois saíram com ela para o outro quarto e voltou de novo sozinha. E eu fiquei de cabeça baixa e ela falou, ela começou a conversar comigo, eu não entendia, parecia que ela estava falando em outra língua. E quando eu voltei em si, eu falei assim: o que que é? A minha neta vai ficar internada na UTI, né? Ela: não, vó, sua neta tá melhor do que você. Com 35 semanas, ela nasceu com 2,595. Ela tá ótima, ela vai direto pro quarto com a senhora. Elas saíram correndo com a neném, porque como ela nasceu prematura, eles foram ver se estava tudo bem com ela, então saíram nos desespero, mas quando voltou, voltou com boas novas, para o nome de Deus ser glorificado. Assim eles terminaram de fazer o procedimento cirúrgico na minha filha e falaram: senhora quer ir lá ver sua neta? Eu fui lá, vi ela naquela estufinha e eu achei que ela estava tomando banho de luz. Falou assim: sua neta nasceu tão perfeita que ela não precisa de nada, ela não precisa de luz, ela não precisa de nada. A gente só deixou ela aqui para aquecer até a pediatra dar liberação e a senhora levar ela para o quarto. Sua filha vai ficar aqui. Só que quando o médico falou que a minha filha ia ser liberada, ele falou: daqui uma hora e pouquinho, a Sara está sendo liberada. E eu achei que dali uma hora e pouco, a Sara ia estar sendo liberada para ir para o quarto. Fui para o quarto com a minha neta, ali ela já tomou as primeiras vacinas e eu ali com ela, mas deu uma hora e meia, duas e meia, 3 horas e minha filha não voltava e foi me dando um desespero de alma, porque quando a minha filha estava gestante, no começo da gestação, ela falou para mim: mãe, eu sonhei que eu tinha morrido
E a neném também, que nós tínhamos morrido. E nessa mesma noite eu tive um sonho que ela morria e a neném. E eu via, eu não quero falar que é difícil, mas eu via os caixãozinhos delas, um do lado do outro, e me deu um desespero, e isso veio na minha mente. Eu comecei a clamar a Deus, quando eu olhei no relógio, era 3 horas da manhã, eu dobrei meu joelho naquele chão do hospital do quarto, e clamei a Deus, falei, Senhor, traz minha filha de volta para mim, Senhor, eu sei que agora é 3 horas da manhã, os teus anjos, Senhor, tá passando na terra e pegando as orações, eu não sei, eu não conseguia raciocinar nada, eu estava num pico de adrenalina muito grande, clamei a Deus do fundo da minha alma, quando foi 3h20, eu escutei o carrinho vindo e o Senhor deu a misericórdia, né? O Senhor teve misericórdia. Eu senti só a porta abrindo, a enfermeira abriu a porta, entrou com a minha filha no carrinho, ela coberta, passou ela para a cama. Eu respirei aliviada com a graça do Senhor ter dado ela para mim, com a minha neta, e eu estar com as duas dentro daquele quarto que só Deus sabe a aflição da gente que toma conta quando o inimigo fala no nosso ouvido, quando ele coloca incerteza no nosso coração. Mas quando eu clamei a Deus, Deus me ouviu. Aí o Senhor fez essa obra com a graça e misericórdia do Senhor. O parto da minha filha correu tudo bem. No domingo de manhã, aquele médico veio e ele falou assim: Eu vim aqui dar os parabéns, falar que a sua filha é linda e que eu tô muito feliz por ter dado esse presente para vocês. Agora eu tô indo embora com a minha família. E ora a Deus por mim, que já tá ótimo. Eu falei, ô doutor, vou orar a Deus por você, pelas enfermeiras. Ele falou, só isso já tá ótimo. A oração tem um poder muito grande. Eu falei, sim, sim, doutor, claro que tem. Eu falei, Deus abençoe por tudo, vou te ajudar em oração, para Deus sempre abrir sua mente, para Deus te mostrar o que você tem que fazer. Ele falou, isso para mim já está ótimo. E aí eu vi que aquele médico foi usado por Deus, aquele médico acreditava em Deus, aquele médico acredita na oração. E agradeceu, falou que só por eu orar por ele já estava ótimo. E ali ele agradeceu, ele se despediu de nós. Eu falei, doutor, como que eu nunca vi o senhor aqui, 14 dias aqui, nunca tinha visto o senhor dele? Ele falou assim, é que eu trabalho aqui há muitos e muitos e muitos anos, mas quando eu só venho dar plantão aqui uma vez por mês. E ontem foi o dia de eu dar plantão. Então Deus preparou em 30 dias aquele médico dar plantão. E bem na noite em que nós precisava dele, Deus mandou aquele médico para poder fazer o parto da minha filha e para Deus glorificar o nome dele na nossa boca, para nós poder glorificar e ele dar a vitória para nós. Daí na segunda-feira, minha filha recebeu o resultado dos exames. Deus limpou o sangue da minha filha, a infecção da minha filha, não tinha mais nada. E a ginecologista falou que agora era para nós esperar que a pediatra ia vir falar conosco. Quando a pediatra chegou, nós felizes achando que ia ter alta, ela falou assim: vocês vão ter que ficar internada de novo, vocês vão ter que ficar internada porque a RN de Sara Oliveira pegou a infecção. E a infecção tá no corpo todo. Daí eu falei, mas como assim, doutora? Como assim? Ela falou, se não cuidar, ela vai entrar em óbito. Ali nós entrou em grande aflição, por mais que eu sei de tudo que o Senhor tem prometido, mas eu fiquei num desespero tão grande. Ali nós ficamos ao total 9 dias, mais 9 dias internado, total de 22 dias nós ficamos internada com a minha neta lá. Ali começou uma grande luta de novo, porque nós choramos muito, a minha filha chorava, eu via a minha neta ser picada por mais de 12 vezes por dia nos pés, como ela era recém-nascida, ela não conseguia mamar. Ela não mamava, ela não sabia mamar, foi uma dificuldade, as enfermeiras em cima, toda hora entrando lá dentro, aquela pressão, e minha filha com os pontos, minha filha ficava levantando toda hora da cama para sentar, para ir no sofá, para dar o mamar para minha neta, e ela não mamava, ela entrou, ela teve uma glicemia muito alta, não tinha sangue, e as enfermeiras furavam ela, furava para tirar sangue para fazer os exames, e não conseguia para ver a glicemia dela, mas o tempo foi passando depois de muita luta, depois de uns 4 dias, a minha filha começou a ter leite, que ela só tinha um colosso. A neném foi mamando aos poucos, ela não mamava, tinha que ficar tirando a roupa dela, tinha que ficar mexendo no pé para ela poder acordar e mamar, porque as enfermeiras falou que ela se sentia como se estivesse ainda dentro da placenta, tudo que estava formando fora era para estar formando dentro da barriga. Então, por conta disso, estava sendo uma dificuldade muito grande. Eles traziam aqueles leite fórmula no copinho, tinha que ficar apoiando na boca dela, ela mal bebia, assim foi essa luta muito grande. Quando foi na madrugada, passou uns 4 dias que a minha neta tinha nascido, que nós estava lá,
eu fiquei com uma forte dor na barriga, me deu uma dor na barriga muito grande, um desespero. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Eu falei, Sara, eu não vou conseguir te ajudar com a neném. Se eles veem que eu não tô bem, que eu tô mal, ela, mãe, você tá pálida. Eu falei, eu não consigo ficar de pé. Começou a me dar uma tremedeira e eu ia no banheiro toda hora. Eu falei, Sara, eu acho que eu tô com virose. Se elas entrar aqui e ver que eu não tô bem, elas não vão deixar eu ficar com você. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. E eu não conseguia segurar a neném. Às vezes eu soltava a neném no colo dela e ia correndo para ir no banheiro e eu fiquei desesperada. Quando foi 3 horas da manhã, a minha filha, antes disso, a minha filha deu um grito, falou: Mãe, meus pontos estourou, mãe, meu ponto estourou. Eu tô sentindo que a minha barriga vai abrir, mãe. E agora eu já recebi alta. Se os médicos não vinham me ver, agora que eles não vão vir me ver. E eu falei: Sara, pega o teu véu, põe na tua cabeça aí na sua cama, filha. Que eu vou pôr meu véu aqui na minha cabeça, ora sua oração individual, eu vou orar, é 3 horas da manhã, agora os anjos tá passando aqui, filha, vamos orar, ora aí que eu oro aqui, eu com a neném dela no colo, e ela orando, eu orei, clamei a Deus e ela orando lá, só que ela terminou de orar primeiro do que eu. E ela falou que quando ela terminou de orar, que ela ficou olhando para mim, orando com o véu na cabeça, ela falou que a neném ficou olhando para trás da minha cabeça e começou a olhar, olhar e não tirava os olhos como se ela quisesse sorrir. Daí eu falei, é de certo que ela deve ter visto o anjo que ela tava aparecendo para ela. E ela olhou para mim e falou: Mãe, Deus me libertou, mãe. Deus anestesiou minha barriga, eu não tô sentindo mais nada, mãe, eu não tô sentindo nada. E nisso eu fiquei quieta, não falei nada da minha situação para ela. Ela, mãe, eu não tô sentindo mais dor, eu não tô sentindo como se a minha barriga fosse cair, como se fosse soltar tudo. Eu sinto que Deus colou meu ponto e o ponto dela que soltou realmente, mas Deus permaneceu até os 12 dias. As médicas viu o ponto dela, falou que estava seco. Quando deu os 12 dias, ela foi tirar no posto, a enfermeira falou que estava perfeito. Deus fez essa obra e no momento em que eu estava orando, 3 horas da manhã, que eu falei para minha filha, ora aí que eu oro aqui, na hora que eu pus o meu véu na cabeça, que eu comecei a clamar a Deus, eu senti uma um quente entrando dentro da minha boca e entrou e parou dentro do meu estômago. Nesse momento, Deus me libertou. Eu não senti mais nada. Deus tirou minha fraqueza, Deus tirou meu enjoo, porque até a água que eu ia tomar me dava ânsia de vômito. No dia seguinte, eu estava liberta. Na mesma hora, às 3 horas da manhã, que eu orei, o Senhor me libertou. No dia seguinte, eu tomei água, eu tomei café, eu comi. A minha filha, mãe, a senhora tá bem? Eu falei, filha, ontem eu não quis falar nada para você, mas o Senhor me libertou. Ali nós choramos muito, nós tivemos experiências que jamais nós teríamos se nós não tivesse passado por isso. E aí foi passando os tempos, nós passamos perseguição de novo pela mesma enfermeira. Fui conversar com a chefe da enfermagem, conversei com a chefe da chefe, entrei dentro da sala dela, conversei, falei que eu não queria mais aquela enfermeira lá. Nós conseguimos ter essa vitória. E aí eu comecei a ser perseguida porque eles falaram que eu não podia ficar com a minha filha, porque enquanto a minha filha estava gestante, eu poderia ficar com ela, mas como a minha filha já era mãe, eu não podia ficar com ela dentro do hospital e que eu ia ter que se retirar do quarto, que eu não podia ficar com a minha filha de acompanhante, porque minha filha era acompanhante da minha neta, então eu ia ter que sair. Ali eu falei: não, minha filha é menor de idade, eu vou ficar com ela, eu não vou sair daqui. Depois eles falaram que estava errado o procedimento mesmo, que eu poderia ficar com a minha neta e com a minha filha dentro do quarto. Ali foi passando os dias. Quando deu 8 dias que nós estávamos lá, nisso a minha neta teve progresso, ela começou a ter sangue, a glicemia dela aumentou, mas nesse período, quando fez 6 dias que nós estávamos lá, a minha neta engasgou com o próprio líquido da placenta, ela veio a ficar roxa, a enfermeira-chefe com ela no colo, eu não sei se foi permissão, mas as vistas dela foram cegadas, ela olhando para a menina preta no colo dela, ela falou, nos braços dela, ela falou: não tá acontecendo nada com ela. E eu gritando: a minha neta tá ficando preta, minha neta tá asfixiando e ela não tá acontecendo nada. E eu comecei a gritar. Nisso, a outra enfermeira veio, já tomou a bebê do colo dela e começaram aquela correria, aquela loucura para tentar desengasgar e não conseguia. E eu desesperada, minha filha paralisada e eu paralisada, e elas viraram a minha neta de ponta cabeça e começaram a ressuscitação. E depois de muito tempo conseguiram. E aí veio o médico pediatra, fizeram uns exames, fizeram a lavagem, depois de muito tempo a enfermeira falou:
A enfermeira que tirou ela do colo da outra falou: Meu Deus, onde já se viu? Eu não quero ela aqui. Ela falou: Eu vou ficar com elas aqui, você não precisa ficar. Ela lutou por nós contra a enfermeira-chefe que mandava nela para poder ficar com nós. Ela falou: Eu vou ficar com elas aqui. Ela falou: Quase a gente perde. Como que ela não viu? Eu falei: Não sei. Eu falei para ela que a minha neta estava engasgando. Ela falou: Meu Deus, nós quase perdeu, nós quase perdeu. E a enfermeira-chefe não viu. Mas o inimigo que fez tudo isso, porque Deus tem promessa na vida da minha neta, desde que minha filha estava gestante, antes de ficar gestante, Deus tinha promessa, e o inimigo quis ceifar a vida da minha neta por muitas e muitas vezes. Foi quando faltava, quando foi num domingo à noite, essa enfermeira, que é boazinha, que é da congregação, que Deus usou dela da primeira vez para saudar minha filha e da outra vez quando a minha filha foi ganhar o bebê. Aí ela entrou dentro do quarto para ver nós, para ver minha neta, e ali ela ficou na comunhão. Eu vi que o olhar dela mudou, ela olhou para minha neta e falou: ela é muito, ela já está sendo muito perseguida, muito inimigo, está furioso. Falou: essa menina vai ser uma organista, essa menina vai ser auxiliar de jovem, ela vai pregar na nossa cabeça e amanhã o Senhor vai estar dando a vitória para vocês, vocês vão embora daqui. Eu falei, não, mas ainda não fez o exame, falaram que vai demorar. Ela falou, amanhã, se for da vontade de Deus, Deus vai dar vitória para vocês. E nisso ainda o sangue da minha neta estava muito contaminado, mas na segunda-feira, por honra e glória do Senhor, no dia seguinte que Deus usou a boca daquela enfermeira para falar com nós, a enfermeira pediátrica veio e falou que tinha realizado outro exame de sangue e que o sangue da Helena estava limpo e que nós estava sendo liberada para vir embora. No dia 1º de novembro, no dia 19 de outubro, nós fomos para ficar. No dia 9 de outubro, nós fomos ficar internada. No dia 9 de outubro, nós fomos para ficar internada no hospital. E dia 1º de novembro, Deus deu a vitória para nós. Dia 1º de novembro foi o dia que a minha filha completou 18 anos. Porque se ela tivesse completado 18 anos, eu ia ter que ficar longe da minha filha. Minha filha já estava desesperada por tantas imprudências médicas, por tantas coisas ruins que ela passou. Foi por imprudência médica e eu tava lá para lutar do lado dela. Ela, mãe, se a senhora sair daqui, mãe, eu não vou aguentar. Eu falei, não, eu não vou sair daqui. Eu, Senhor, tem misericórdia, não deixa eu ter que deixar minha filha, Senhor. Mas por honra e glória do Senhor, na manhã do dia 1º de novembro de 2022, o Senhor deu a carta de alvará da vitória na nossa vida, falou que nós estava sendo liberada, que o sangue da minha neta estava limpo, mas a gente ia ter que passar por um longo período no alto risco. E com a graça e misericórdia do Senhor, quando a minha filha completou 18 anos, estava completando na manhã do dia 1º de novembro, o Senhor deu a vitória, nós fomos embora, liguei para meu esposo, fomos embora, ali aquelas enfermeiras nos despediu e nós saímos de lá com a bandeira da vitória, cumprindo o que Deus prometeu na nossa vida. E hoje a minha neta está com 2 meses, já está ganhando peso, já está com 56 centímetros, ela nasceu com 44 centímetros, 56 centímetros e está com 4,4 kg. E o Senhor falou na boca de vários irmãos, na boca de vários irmãos, que Deus ia usar dela para fazer uma obra na minha vida, uma obra no meu casamento, uma obra na vida da minha filha, na vida do pai dela, na nossa vida, que ela não era por um acaso, que o Senhor já tem obra na vida dela. E nesse período, quando a gente ficou internado, o irmão cooperador de jovem foi lá, fez uma oração enquanto ainda a Sara estava gestante, falou grandes palavras lindas, fez grandes promessas, fez votos pela minha neta. E hoje eu creio que muitos dos irmãos já têm pago esses votos pelas obras da misericórdia que o Senhor tem feito na nossa vida. Ficamos sabendo que muito a Irmandade orou por nós, irmãos de vários lugares, de todo o Brasil. Eu não sabia o quanto foi a corrente de oração, quanto a nossa oração subiu ao céu do povo a nosso favor, que foi de vários lugares, irmãos de ministérios, irmão quando ia congregar em São Paulo, pediu oração para nós, pediu oração para minha filha e para minha neta. Foi passando de boca em boca, foi passando, e eu só sei que foi um grande clamor por nós, e o Senhor nos deu essa vitória para o nome de Deus ser glorificado. E o Senhor me ensinou
que tudo é da vontade de Deus, que a gente tem que entender o que a gente fala, que a gente tem que entender que tudo é da vontade de Deus. As pessoas têm mania de julgar, as pessoas têm mania de não saber o porquê que aconteceu aquilo na vida das pessoas. Muitos falaram, né? Muitos acham que a minha filha é batizada, muitos falaram, muitos criticaram, muitos falaram pelas costas. E quando a minha filha estava gestante, ela foi na igreja e Deus falou na palavra: você errou, mas o Senhor sabe que você ama ele, o Senhor sabe que você ama ele, o Senhor também te ama, mas o Senhor então fala que vai crescer, você vai gerar, vai crescer e vai dar muitos frutos. Então nós estamos com essa palavra guardada na tábua do nosso coração, porque falou que muitos iam falar, muitos iam julgar, mas que ia gerar, ia crescer e ia dar frutos. Então nós estamos em paz, porque a gente tem que orar por aqueles que falam muito porque não tem discernimento, não tem entendimento, e isso serve para nós também, que nós não pode julgar. A gente tem mania de ver alguma coisa de errado e a gente nem sabe o porquê. A gente tem mania de não julgar, mas mesmo assim abrir a boca para falar, e mais errado é nós que falamos. Nós temos que pedir a prudência para Deus, o discernimento para nós orar pelo nosso irmão, para nós ter amor, porque falou que por causa da iniquidade do mundo, o amor de muitos ia acabar. Meus irmãos, vamos orar para nós um dia ver a face de Deus como ela é, porque quando João estava na ilha de Patmos e o Senhor Jesus deu uma visão para João. João falou quem era aquele povo, não falou que era o povo que estava em festa, não era o povo do carro luxuoso, não era o povo que ria, que comia do bom e do melhor, era o povo da grande tribulação, com palmas nas mãos, vestidas com vestes brancas. Então vamos tentar ser esse povo, para nem que nós entre no final, nós vá para o final da fila, mas que nós entre, nem que nós seja o último, mas nós entre. Importante é nós entrar antes das portas se fechar, que nós não sejamos como as virgens loucas, que nós corremos atrás para ser como as virgens prudentes, porque eu sei que muito o Senhor nos mostrou o amor da Irmandade. Também tem aqueles que julgou, também tem aqueles que depois soube realmente o que aconteceu e depois entenderam que tem que saber para depois julgar. Então é isso, querida Irmandade. Eu tomei muito tempo, já se foi muito longo esse áudio, mas eu louvo e agradeço a Deus por tudo. Abençoa esse irmão do canal, toda a Irmandade. Sempre que os irmãos pedem oração, que eu lembro, eu oro para os irmãos do canal Comunhão com Deus. Tem muitos irmãos que eu estou orando para depois esperar contar as outras obras. Tem uma irmã que ela falou que Deus deu o filhinho dela e que Deus falou que quando ela tivesse a filhinha dela, ia ser a alegria dela, que ela ia ser feliz por completo. Tô aguardando Deus usar da boca dessa irmã para contar que Deus fez a obra na vida dela, que Deus deu para ela a filhinha dela para ela ser feliz por completo, como tantos outros irmãos desse canal que pede oração. Eu tô orando por cada um. Mas o Senhor conhece cada um de nós, cada um de vós, e cada um que está esperando na misericórdia do Senhor, o Senhor vai ir ao encontro de cada. Então eu sou grata e agradecida a Deus por essa oportunidade. Eu agradecida sou por estar relatando esse testemunho. Que só o nome do Senhor Jesus seja hoje eternamente louvado.